O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e disse a Deus: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nós estamos no 5º dia da oitava do Natal e hoje a palavra de Deus nos apresenta Simeão, esse homem justo, homem iluminado por Deus, homem atento aos sinais que Deus colocava diante dele. E mais uma vez, hoje, queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados a refletir sobre essa simbologia da luz, que é tão forte no período do Natal. Hoje eu estava lendo esse evangelho pela manhã, meditando, e eu lembrei de uma pintura que eu vi há muitos anos atrás, há uns 20 anos. E nessa pintura, que retratava justamente essa cena do momento em que o menino é apresentado, nós contemplávamos naquela pintura como, a partir do menino, uma luz iluminava toda a cena que estava retratada naquele quadro. Mas a fonte da luz era o menino Jesus. E aquilo nos levava a compreender muita coisa. A alegria que Simeão experimentou
ao segurar nos braços aquele que era aguardado desde muitos séculos. Simeão, naquele momento, representa todo o povo da antiga aliança. Aquele povo que Deus foi formando devagarinho, a partir do momento em que Ele convidou a Abraão a largar tudo e confiar na sua promessa. Naquele momento, nos braços de Simeão, estava o aguardado, o esperado, o libertador de Israel. Mas não era um libertador político. Era mais do que isso. Era um libertador espiritual. Ele veio para reacender no povo aquela fé que tinha diminuído e até em algumas circunstâncias se apagado. Jesus é a luz que ilumina todos os homens e mulheres de todos os tempos. A alegria de Simeão é algo que nós podemos imaginar. Imaginem vocês, um homem de oração, um homem fiel a Deus, e que tinha recebido do Senhor essa mensagem: tu não morrerás antes de ver aquele que é esperado desde sempre. Essa era a promessa que Deus tinha feito para ele. Certamente, no momento de oração, ele rezando no templo, nosso Senhor fez essa promessa para ele: tu não morrerás antes de ver aquele que é esperado desde muitos séculos. E o Evangelho coloca que, movido pelo Espírito Santo, ele foi até o templo. Eu queria que nós refletíssemos sobre isso, principalmente hoje que nós estamos aqui celebrando essa missa junto com o grupo de oração Terço dos Homens. Sobretudo quando nós estamos vivendo esse período já quase para findar o ano de 2015. Olha a importância de viver unido a Deus pela oração. Se Simeão não fosse um homem de oração, ele teria perdido aquela oportunidade de segurar nos braços o Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Mas sendo ele um homem de oração, o Espírito Santo tocou para que ele fosse no templo naquele momento. Esse é um estímulo para nós, queridos irmãos e irmãs. É um estímulo para que nós também sejamos homens e mulheres de oração. Nós precisamos ter para a oração um cuidado todo especial, porque é no momento de oração que o Espírito Santo toca a nossa vida. É no momento de oração que o Espírito Santo nos conduz para que nós possamos tomar o caminho certo. Não pensem que a gente consegue discernir a vontade de Deus sem estarmos em oração. Não conseguimos. É preciso ter essa abertura para acolher as moções, aquelas inspirações que Deus vai colocando no coração da gente. E se ele não fosse realmente um homem de Deus, Simeão, ele teria perdido a oportunidade da vida dele. E é bonito que, num gesto de extrema confiança, ele diz: agora, Senhor, tu podes deixar o teu servo partir em paz. É muita confiança em Deus. E é justamente essa confiança que nós somos chamados a ter também nesse ano voltado para a divina misericórdia. Todos nós temos que crescer nessa confiança, queridos irmãos e irmãs. Nós temos que confiar mais em Deus, porque muitas vezes a gente deixa com que os problemas eles sejam maiores do que a nossa confiança, e não pode.
Nós temos que aprender a confiar mais no Senhor. Confiar sabendo que Ele não nos abandonará. Ele não nos deixará. Confiemos no Senhor Jesus. Deixemos-nos iluminar por Ele. É o que a primeira leitura nos fala também hoje. Olha o que diz São João. Naquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O que significa guardar a palavra? Já outras ocasiões nós refletimos sobre isso. O que significa guardar a palavra? Significa colocar em prática a palavra. Significa valorizar a palavra. Significa acreditar na palavra. Em última, significa confiar naquele que nos fala. E olha o que diz de bonito. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Não basta ouvir a palavra, é preciso valorizá-la. É isso que nós estamos aprendendo dia após dia. Todos nós que somos homens e mulheres de oração e que prestamos bem atenção na palavra de Deus, estamos aprendendo todos os dias o quanto esse guardar a palavra de Deus nos torna mais íntimos dele. Nós nos tornamos mais íntimos do Senhor. E isso é fundamental. Nós estamos vivendo um período especial. Faltam aí 2 dias para encerrarmos o ano de 2015. Muita gente diz assim, mas isso é besteira. São dias iguais aos outros. Todo dia é dia da gente, porém a gente passa o ano todinho bem despreocupado. E a providência de Deus nos consentiu de termos um calendário para que nós pudéssemos marcar os tempos e até nos vigiássemos para não cair no desleixo espiritual muito grande. Então eu acredito que hoje e amanhã nós poderemos já aproveitar para rezar um pouquinho mais. Quem ainda não rezou o texto da misericórdia hoje vai rezar. Quem já rezou 2 ou 3 vai rezar mais um. Quem não parou para refletir a palavra de Deus vai refletir. Ao invés de perder tempo com futilidades, dediquemos um tempo para que a nossa espiritualidade cresça, para que nós sejamos, a exemplo de Simeão, pessoas iluminadas por Deus. É interessante que nessa mesma linha de reflexão, olhando para a primeira leitura da primeira carta de São João, essa mesma simbologia da luz, ele nos fala mais uma vez dizendo, no entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Ele orientando, diz que a gente deve prestar atenção nessa luz que já brilha sobre nós. Aquele que se diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, não está na luz, mas está nas trevas. Interessante. Que essas palavras fiquem gravadas em nossas mentes, queridos irmãos e irmãs, porque quem odeia o seu próximo não é discípulo de Cristo. Quem odeia o seu semelhante não aprendeu nada do Evangelho. Quem fica planejando o mal para o próximo não pode de maneira alguma dizer que é discípulo de Cristo. Que essas palavras nos ajudem. A confiança de Simeão, e eu queria por último, já encerrando, falar da confiança de Nossa Senhora. Eu imagino como foi para Maria, nossa Mãe Santíssima, ouvir de Simeão aquelas palavras. Esse menino será causa de conversão, de mudança, os pensamentos serão revelados e tal, as pessoas vão ter que tomar uma atitude na vida a partir dele, mas quanto a ti, uma espada te traspassará a alma.
E a gente lembra logo do momento do Calvário, Nossa Senhora das Dores, as dores de Maria. Mas eu queria que, ao invés de pensar na dor de Maria, no sofrimento de Maria, que nós pensássemos também na confiança de Nossa Senhora, nossa mãe querida. Que a confiança de Simeão e a confiança de Maria Santíssima nos ajude a ser mais confiantes, a confiarmos mais na divina misericórdia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.